Poética. A poesia é o mesmo caso sério. Vez por outra, vai parar no cemitério. E sempre volta com um zumbi literário. A poesia brasileira anda broxa. Não mata a cobra, esconde o pau. E espera ansiosamente pelo próximo edital. A poesia brasileira contemporânea é esquizofônica. Uma hora fala duro, na outra difícil. E demonstra pouca propensão em atirar-se de edifícios. A poesia brasileira corrente é polida. Faz foto pro cartaz. Gosta de ser notícia de jornal. Do caderno de resenhas. É bonita. Limpinha, correta e erra pouco. Fuma, mas não traga. Estupra, mas não mata. E tá sempre em cima do muro. O poeta, que se foda. Ele que morra duro. Um brinde à poesia de Pedro Tostes. Bem-vindos à sala de leitura. Hoje tenho o prazer e a honra de receber Pedro Tostes. Pedro, um brinde à sua poesia. Um brinde a toda a poesia. E aí, Pedro, conta pra gente aí os seus livros, que começa com o mínimo. É esse? Cara, a coisa começa até muito antes até do mínimo, né? A coisa vem... Eu comecei mesmo a fazer poesia, quer dizer, eu já escrevia, né, na escola, né? Já tinha feito aqueles poeminhas. Foi em 96 que eu publiquei pela primeira vez. Eu tinha 15 anos, era novinho, estava começando. E o poeta Ivo Torres, lá do Rio de Janeiro, resolveu organizar uma antologia com poetas do bairro, né, que a gente morava. E minha mãe era amiga dele ali, da turma. Falou, meu filho também faz uns poemas, pode se publicar, essa coisa. Você fala, deixa ele ler, traz uns poemas dele para eu ler, para ele trazer. Aí levei uns poemas e selecionou o que ele achou de melhor ali, do que eu trouxe, né? E acabou publicando. E aí, no ano seguinte, na 97, a gente foi chamado para participar de uma leitura de poemas baseados no livro Magma, do Guimarães Rosa, né? Que era o grupo Poesia Simplesmente. Na época estava coordenado pelo Roberto Pontes, que é um grande poeta, professor lá do Ceará. Isso no Rio de Janeiro. O Roberto Pontes, que era professor da Federal do Ceará, hoje é professor da Federal do Ceará, estava lá na época dentro da oficina, e foi um grupo que tinha se formado a partir das oficinas dele. Eles chamaram a gente para participar dessa leitura, né, de poemas. E aí, leitura com organização direção do Cláudio Feliciano, se não me engano, na época, ensaiamos bastante, e aquilo acabou me levando para os saraus do Rio de Janeiro, né? Então, com mais ou menos 16 anos, eu comecei a frequentar os saraus lá no Rio de Janeiro. Já de 17 anos eu comecei a fazer uns meus zines, comecei a publicar uns zines, vender nos saraus, levar os meus zinezinhos. Eu tinha um zine que chamava Frente e Verso, uma coisa bem picareta mesmo, assim, né? E aí, que era basicamente um zine de poesia, né? De folhear quarto, frente e verso, naturalmente, né? E fui fazendo minha história. Comecei a produzir saraus, produzir a Ponte de Tábuas, né, que era lá a Ponte de Versos, que era na livraria Ponte de Tábuas, ali do lado da minha casa. Então eu comecei... Qual bairro que era lá? Jardim Botânico. Isso. E aí comecei a participar dos saraus, organizar saraus, me movimentar, militar, né? E foi mais ou menos já em 2002, 2003, já há algum tempo, as pessoas me cobrando um livro para publicar os poemas, se as pessoas gostavam. Eu tive a ideia de fazer esse livro, o mínimo, que era um livro de bolso, de poemas breves e curtos, né? E tive aquela ideia, a princípio eu ia fazer até como livreto. Eu não pensei nele inicialmente como livro, né? E aí eu liguei para a Tereza Cristina, que é editora da Ibis Libris, na época a Ibis Libris estava começando, né? Tinha publicado 2, 3 livros até então, pouquíssimos, assim, menos de 10 livros com certeza, né? E eu tinha visto a editora nascer, que ela tinha publicado o meu livro, tinha sido do Ricardo Luiz, que era um outro colega que organizava com a gente o Sarau da Ponte de Versos, e
Aí nós chegamos, cheguei com ela e falei, olha, como é que faz para imprimir um papel cartão? Eu queria fazer uma capa só para dar uma carinha mais bonitinha. Ela falou, não, mas eu acho que vai para fazer tudo na gráfica e não fica caro. Aí fomos, orçamos. Eu tinha um dinheiro de uma rescisão, né, que eu tinha acabado de sair de um emprego, meu último emprego na área de tecnologia, né? Eu fui suporte de internet, né, na área de tecnologia. Né? Isso, final... nos anos 90, ser suporte era ser da área de tecnologia. Eu era suporte, basicamente. Fiz suporte externo e local também, né? Dentro da empresa também, fiz todo o tempo. Aí eu tinha uma graninha sobrando, né? Falei, ok, vou bancar essa edição desse livro, né? Só que assim, foi uma coisa meio louca, porque era tipo assim, R$800 para imprimir 1.000 exemplares, né? E R$1.200 para imprimir 3.000 exemplares. Aí eu fiz as contas e falei, pô, mas o preço cai a metade, né? Acabei mandando rodar 3.000 exemplares. Acho que a gente só descobre que são 3.000 exemplares na hora que eles chegam na sua casa. Aí você descobre o tamanho da enroscada que você se meteu, né? E aí, naquela altura do campeonato, né, 3.000 exemplares na mão, eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Né? Não ia dar para vender para você. Eu vendesse para todos os meus amigos, em todos os saraus, aí ia sobrar os bons 2.000. Né? Então eu peguei meu livro e fui para a rua. Comecei a vender meu livro. Na época, eu fazia muita intervenção no ônibus, né, estava vendedor de bala, de chiclete, da mesma forma, o mesmo modus operandi, boa tarde senhora, boa tarde senhor. Só que vendendo meu livro de poesia, né, ali naquele momento. Então era uma forma de brincar com esse padrão, né, e fazer uma ruptura com a rotina, né, com o padrão, com o cotidiano, né, entrar no ônibus para trazer poesia para as pessoas, né. E isso foi bem bacana, assim, dava bastante certo, né? Eu fazia, naturalmente, continuei fazendo os saraus, continuei, né, vendendo poesia nos meus espaços, né, vendendo meus livros nos espaços, mas fui para esse modus da rua, esse modus operandi da rua, né? E aí foi assim que eu comecei, né, dentro da poesia de rua, né, de vender poesia na rua mesmo, de fato, né? Aí depois fui aprendendo nos lugares, eu fazia festivais de inverno, pegava os meus livros, enfiava na mochila, ia para os festivais para vender, fazia intervenção, apresentação nas praças, né? E aí, mais ou menos em 2004, eu fui para a Flip, né, com o meu livro, para manguear, para vender meus livros, fazer o esquema de venda. E aí eu conheci na época o Caco e o Berimba, da Poesia Maloqueirista. Estava começando ali, né? Tipo, Poesia Maloqueirista tinha começado 1 ano antes, 2 anos antes, começou em 2002, então depois eles ali no começo, né? E eles fazendo os livretinhos, sabe, de rua, vendendo poesia na rua, eu achei aquilo muito bacana, né? Porque até então eu me senti extremamente solitário na minha jornada, né? Não era que nem hoje em dia que você olha para o lado tem uma molecada boa fazendo poesia o tempo inteiro, naquele tempo não era assim, não tinha esse monte de gente fazendo poesia, Publicação era difícil. Publicação era muito difícil, as pessoas, a poesia não estava como uma linguagem alta ainda, os blogs ainda não tinham começado, então quer dizer, essa revalorização da língua escrita que teve no meados de 2000 ainda não tinha chegado na gente. Né? Então eu me sentia bastante solitário, né? Como jovem escritor naquela altura do campeonato. Quando eu vi uns moleques que nem eu, sabe, fazendo a mesma coisa que eu, fazendo poesia, vendendo na rua, eu falei, eu vou colar com eles. Comecei a colar com eles, a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a publicar Não Funciona naquele ano, 2004 mesmo. Começa a Não Funciona. Mas antes, lê um poema do Mínimo. Claro, com o maior prazer. E antes da gente entrar na... Aliás é até bom dizer aqui, aproveitar esse momento aqui, né? E avisar que agora em março, né, vai sair a 2ª edição desse livro. Do Mínimo. Exatamente. Como a primeira teve 3.000, acho que pode esperar um bocado a segunda. Né? Apesar dele já estar esgotado há mais de 10 anos, ele esgotou mais ou menos em 2005, 2006, né? Mas eu também publiquei outros livros. E aí eu resolvi fazer dessa vez uma 2ª edição, né? Eu fiz uma edição revista e reduzida, né?
Ao contrário de uma revista ampliada, uma revista reduzida. Mas é reduzida no formato ou no conteúdo? O formato continua o mesmo, o conteúdo é que eu reduzi. Na verdade, teve alguns poemas que eu acho que por imaturidade poética e editorial, eu acho que não cabiam no formato. Mas eu tinha um apego muito grande àqueles poemas naquele momento, né? E resolvi que eu ia enfiar eles de algum jeito no livro. Não couberam, ficou esquisito em termos de formatação, de diagramação. E acho que mais ainda, hoje, com a minha visão, né, literária, eu acho que não cabiam mesmo dentro da estética do livro, da linguagem, da proposta de linguagem. Então, por isso eles foram retirados, foram substituídos por outros poemas mais recentes, mas eu evitei descaracterizar demais, então ainda vai ter uns poeminhas juvenis ali, né? Não dá para fingir que eu não fui jovem, que eu não escrevi, né, a minha juvenília. E o primeiro livro é um livro do aprendizado mesmo, né? Ali que a gente vê o que acerta e o que erra. Sim, e acho também que nesse livro, alguns poemas já trazem muitas coisas que vão voltar, algumas marcas da minha literatura, da minha poesia, que vão voltar quando os outros livros vão se tornando mais presentes. Esse sarcasmo, né, uma certa visão nihilista, né, decadentista do mundo, mas ao mesmo tempo sem o peso, né, de uma existência, de uma desistência, mas ou justamente com a leveza do ok, não faz sentido, né, então em vez de ir para o niilismo eu vou para o nonsense, eu vou para o sarcasmo, eu vou para a desconstrução. Então eu vou ler um poema que é desse livro, né, que foi depois também tema de uma exposição, de um projeto com a Publicações Iara, né, chama Asfalto, né, e teve essa exposição depois no Alceu Amoroso Lima, em meados de 2010, 2011. Chama Asfalto, livro. Asfalto. No vão da rachadura, a semente ao acaso caída, após um enorme esforço contra todas as adversidades, fez brotar uma esperança de flor no asfalto duro da estrada. Mas, no instante seguinte, um ônibus passou em cima. E aí tem o diálogo lá com o Drummond, né? Exatamente, não. Ali eu já estava pensando nos primeiros. Esse é o diálogo com a Florianausa, né? Foi uma ironia, uma releitura da imagem, né? Claro que botando a minha característica sobre a mesma imagem, ou seja, pegando a imagem, né? Eu tem até um outro Drummond é muito presente, assim, acho que praticamente todos os meus livros têm uma outra paródia de Drummond, uma outra referência a Drummond muito forte. E esse aqui também tem que eu vou acabar batendo que ler, porque a gente falou de Drummond, que é o No Meio do Caminho, né? Versão 2003. Que é assim: no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Mas eu não sou o Carlos Drummond, que hoje em dia qualquer traficante de segunda compra uma boa bazuca. Tinha uma pedra no meio do caminho. Muito bom. Mas aí voltando, né? Então eu acabei conhecendo o pessoal da Poesia Maluquerista, eles estavam lançando o primeiro exemplar dessa revista aqui, que era a revista Não Funciona. Olhem bem, reparem. Que foi fruto, na verdade, inclusive, o nome Não Funciona, é um poema visual do Oswald de Andrade. Né? E essa revista nasce de um grupo de estudos sobre a obra de Oswald, né, 2004, cinquentenário da morte dele. Né? E eles lançaram essa revista na época, né? E eu comecei a falar com eles. Eles estavam querendo, né, como eu já tinha uma certa cancha, acabaram me chamando para ajudar na edição da revista, porque eu já tinha uma cancha de editoração, de livro, já tinha publicado coisas. Então acabei, como estava falando com eles, acabei entrando como editor da revista a partir da edição número 1, né, que é a número 0, né? E ficamos 5 anos com a revista Não Funciona, né? Foi um tempo bom. Né? E para uma revista de poesia é muito tempo, né? Não, uma revista literária, uma revista de poesia, uma revista feita de forma independente, que foi sustentada no princípio na base da garra, com a gente grampeando, sabe? Indo nos bares vender, indo nos lugares vender, distribuir, né? Depois a gente conseguiu ganhar o programa Vai em 2007, né? 2007, 2008 a gente teve o apoio do Vai com a revista, né? Aí começamos a rodar em gráfica, fazer um negócio mais bacana, sabe? Mas, poxa, foram 20 mil revistas que a gente botou em circulação
entre 2004 e 2009, né? Acho que poucas pessoas podem dizer que fizeram isso com uma revista de literatura independente, de poesia e literatura independente. E vocês publicaram bastante gente legal, né? Tivemos a oportunidade de publicar muita gente boa. Ademir Assunção, Marcelino Freire, Glauco Matoso, Chacal, Nicolas Ber. A gente publicou 2 contos inéditos do Marcelino na revista, sabe? Publicamos o Mirizol, com muita gente boa na revista, assim. Chico Sá, sabe? Muita gente que a gente estimava, que a gente gostava e admirava, e a gente trouxe para perto, né? E pessoas que acreditaram na nossa ideia, no nosso projeto. Angélica Freitas também estava começando, na época estava prestes a lançar o Milkshake, né? E a gente foi trazendo essas pessoas para perto, que a gente achava que tinha talento, que achava que podiam agregar no projeto. E essas pessoas se interessavam também pela história, pela proposta, por ter, de repente, aquela garotada, sabe, enfiando as caras, levando a revista para várias pessoas que nunca teriam contato, né? Porque aqui no Brasil a gente sempre teve essa questão muito forte, né? Da dificuldade de chegar ao leitor, né? Essa barreira, né? Que é uma barreira que vai se colocando de várias formas, né? Primeiro, as pessoas não vão às livrarias. As pessoas que vão às livrarias, na livraria você não chega, né, se você não for um autor já consagrado. Né? Então, poesia, então, aí bota mais barreira ainda. Poesia é aquela estante embaixo, no canto, esquecida, sabe, que só tem defunto. Só tem defunto. E publicado pelas grandes editoras. Exatamente, né? pelas mesmas de sempre, né? Que sempre compram os direitos autorais desses autores famosos, né? Do cânone, né? Vamos dizer assim. Né? A poesia contemporânea é marginal sempre. Exatamente, né? é resto do resto, né? Mas a gente caminhava ainda mais à margem, né? Quer dizer, à margem do sistema literário, das revistas, né? Dentro das revistas famosas, né? Vamos dizer, revistas conceituadas, né? A gente tinha um Zine, uma revista feita por 3 moleques, né? E a gente tinha muito prazer, a gente publicou muita gente boa. Aí teve a história do Frederico Barbosa, né? Que mandou pra gente um poema que a gente adotou pra gente, né? Que era uma ação entre amigos, né? Vou ler assim, que justamente era isso, né? Essa história foi engraçada. O Fred mandou e causou uma certa saia justa, né, na gente. Quer dizer, eu cheguei na reunião, tava carpiveirinho, mas assim, com uma cara de não saber o que fazer, né? O Fred mandou poema, ele falou que ia mandar, mandou. Vocês estão fazendo, olha o poema, né? Eu li o poema e falei, tá tirando sarro com a nossa cara. Vamos tirar com a dele, vamos pôr na contracapa da revista, vamos pôr em destaque. Já que ele tá tirando sarro com a nossa cara, vamos pôr em destaque. E ele mandou pra gente esse poema aqui, que era Ação entre Amigos. 2 ou 3 poetas medíocres montam revista. São donos do mundo, abrimos as portas. Seus amigos batem palmas. Lá fora ninguém ouve seus vivas, ninguém os lê. Lá fora é só tiro, só desgraça, raiva e vaia. Mas 2 ou 3 poetas medíocres batem palmas. Seus amigos são donos do mundo, montam revista. Batem-se palmas, batem-se palmas, batem-se palmas. Mas acho que foi fácil também pra gente comprar essa provocação, porque no fim eu acho que ela não dizia a respeito a gente. Por mais que falasse de 2 ou 3 poetas medíocres, né? Porque nós éramos os caras que íamos lá fora. Nós é que estávamos lá fora, nós é que saíamos da livraria, saíamos do sistema literário para ver o só tiro, só raiva e vaia, né? Levar porrada na rua, sabe? Ouvir xingo, sabe? Ouvir antipatia, ouvir besteira das pessoas, que a gente ouve muita besteira na rua, sabe? Não precisa nem estar na rua. Não, mas eu acho engraçado que a gente leva a porrada de tudo quanto é lado, quando é porta de rua, né? A gente leva a porrada das pessoas que estão na rua, que se sentem incomodados, né? Porque você está aí, você está bem ou mal numa postura, numa atitude que é um pouco invasiva, por mais que você amenize, né? Então muitas vezes as pessoas não estão com boa vontade, elas estão ali na mesa do bar ali, por mais que a mesa esteja no meio da rua, ela não possa entrar lá, porque é rua, né? A pessoa fica antipática, te trata mal, é cheia de grosseria, e a gente leva a porrada do meio literário. Cansei de levar a porrada, cansei de ouvir
desaforo de altos literatos, entende? Primeiro que tem aquele estereótipo de poeta de rua é tudo ruim. Sabe? O que é uma grande falácia, né? Porque assim, você vai ter poetas ruins em todos os lugares e poetas bons em todos os lugares. Naturalmente, muitas vezes o cara que está na rua é um cara que está começando o trabalho, está começando o projeto estético, está começando a realmente buscar uma literatura e é mais provável que você encontre nesse autor traços de início, de alguém que está começando, uma certa imaturidade, né? O despojamento da técnica. Né? Às vezes isso até é proposta mesmo, né? Não, sim. Um lance mais popular mesmo, né? Para chegar mais próximo do público. Exatamente. Eu sou um cara que eu tento dentro da minha poesia, ser o máximo possível palatável. Né? O que é extremamente desafiador para quem faz poesia, né? Porque é como fazer isso ser palatável e ainda não deixar de ser poesia, né? Mas existe, eu acho que no fim, o que incomoda muito profundamente, né, no meio literário das pessoas é porque eu acho, isso nunca vai ser dito, né, por essas pessoas, é porque no fundo a gente está igualando o poeta ao vendedor de bala, ao vendedor de chiclete, está tirando, né, o escritor daquela torre de marfim, daquele espaço, né? E eu acho que isso para mim foi muito claro numa ocasião que acho que foi 2013 ou 2012, que teve um jornalista do Globo, né, que estava fazendo cobertura da Flip. Aliás, a Flip é ótima na minha história, né? Só me dou bem na Flip, né? Aí ele escreveu uma notinha para falar mal dos poetas de rua, né? E eu me senti particularmente ofendido porque ele usou uma frase que era uma deturpação da minha abordagem. Eu sempre falo, quando eu estou vendo os livros, as pessoas às vezes são meio receosas, né? Tipo, fica um gelo. Aí você quebrar o gelo, você fala, não, pode pegar o livro, não morde. Né? E aí o cara chega no Globo e bota entre aspas, minha poesia não morde. Peraí, camarada, eu não falei nada que a minha poesia não morde. Meu livro não morde, né? E aí ele bota assim, poetas de rua mais ostensivos do que guardadores de carro. Putz. Olha o preconceito social. Olha como no fundo é uma coisa do preconceito social. A gente botou o poeta do lado do guardador de carro? Como assim? Como você tirou? E na mesma folha ele tinha um outro recorte que falava assim, poetas discutindo, alguma coisa que era os poetas discutiam, uns diziam que os concretistas diziam que a poesia estava na garrafa e os simbolistas diziam que estava no conteúdo da garrafa, enquanto bebiam pinga. Desculpa, meu amigo, você não tem condição de ficar na Flip, sentado numa mesa, discutindo se a poesia é a garrafa ou a cachaça, saca? Desculpa se eu estou ali na Flip vendendo meus livros para pagar as minhas contas, saca? Vendendo os livros para divulgar minha literatura e não, sabe, apalpando, né, pessoas importantes e famosas numa mesa de bar e falando, olha, como você é genial. Aliás, a Flip é meu lugar de sorte, né? Eu acho assim, né? Que em 2009, né? Eu estava com o Descaminhar na época, tinha acabado de lançar o Descaminhar, né? Meu segundo livro, né? E estava com ele nas ruas, né? Vendendo, e fomos para a Flip, né? Eu, os maloqueiristas, com revista, com livros, vendendo ali no mesmo esquema do Mangueira, só que aquele ano a Flip estava começando a ficar incomodada com a nossa presença. Né? Não só nossa, dos maloqueiristas, né? Como de vários outros autores que estavam aproveitando a Flip para divulgar seus trabalhos, vendendo poesia na rua. Então ela fez uma parceria com a prefeitura de Paraty, fez a queixa com relação a isso, e montou-se uma operação de repressão aos poetas de rua. Né, que a Flip, dentro do possível, tirou, depois, na hora do vamos ver, tirou o corpo dela, né, jogou para cima da prefeitura, mas o fato é que haviam 2 seguranças da Flip junto com 2 fiscais da prefeitura. Né? E aí estou eu lá vendendo os meus livros de poesia, né, tranquilinho, ali fazendo o meu esquema de sempre, quando chegam 2 brucutus da Flip e 2 fiscais da prefeitura, os fiscais da prefeitura já chegam e me enquadram. Sabe? O que é isso que você está fazendo aí? Não, estou vendendo o livro. Não, o senhor não pode vender isso aqui, o senhor está fazendo comércio, o senhor não tem registro, o senhor não pode. Estou
tomaram 9 exemplares, né, que eu tinha na mão, 9, eu já tinha vendido bem aquele dia, estava já no final do estoque. Pegaram meus exemplares, né, e tomaram uma mão grande, assim. Tomaram, aprenderam de fato os meus livros, porque eu estava vendendo livros numa feira literária. Tendo essa ousadia. Como assim? Como assim? Até Marcelino Freire na época brincou, né? Falou que o pessoal chegou lá na bolsa, né? Abriram, tiraram 1 quilo de cocaína, 1 quilo de maconha. Não, isso não, qualquer coisa não. Livro o senhor não pode. Livro não. Livro é uma coisa, o senhor não pode ficar vendendo livro por aí. Né? E aí, né, o pessoal deu essa confusão toda, ficou um tremendo do bafafá, meu nome apareceu em todos os jornais, a história pegou mal pra caramba, eles estavam também reprimindo o pessoal da Flip, que estava distribuindo folhetos, enfim, ficou um tremendo do mal-estar na história, e a pessoa me chamou para conversar, né? Eu tive uma reunião ali, fui na central lá deles, né, onde estava a produção, sentei com o produtor da Flip, né, começou a me explicar que não, os últimos nada contra o meu trabalho, mas é que eles não queriam que a Flip ficasse caracterizada como um evento comercial. Eu ri. Sabe? Eu ri na cara dele, comecei a rir. Eu falei, de ser patrocinado pela Companhia das Letras. Peraí, vocês têm 2 patrocinadores de banco, que na época era o Itaú e o Unibanco, ainda estava em fusão. Vocês têm 2 patrocinadores de bancos, vocês têm loja de souvenirs, vocês têm livraria oficial. E aí você quer me dizer que eu, com os meus livrinhos, faço a Flip virar um evento comercial? Né? Não, você não entendeu, é que não é uma feira literária. Eu falei, eu não estou montando um stand. Eu não estou montando um stand para virar feira. Eu não estou com um stand no meio da rua, sabe, Pedro Toches, não é a mesma coisa. Aí, não, porque blá blá, eu fui explicando, falei, olha, cara, eu queria homenagear a Manuel Bandeira ainda, né? Falei, olha, cara, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Sabe, conheço os meus antecedentes disso no Brasil. Aqui, o que eu faço é feito desde a poesia marginal do Chacal, tem histórico. Nos Estados Unidos já foi feito pelo movimento beat. E, aliás, o autor homenageado, o senhor Manuel Bandeira, publicava seus próprios livros e os vendia de mão em mão também. Né? Também era um autor que se autopublicava e vendia os próprios livros. Então, vocês vão me dizer que o que eu estou fazendo não está errado? Né? Aí ficou aquele mostrando, não, mas veja bem e tal. Eu falei, olha, cara, tudo bem, a gente pode entrar, concordar, discordar, sabe? Por mim, saca? A gente não vai, sabe? A gente não está entrando num acordo. Agora, a gente pode discutir isso publicamente, né? Eu posso realmente ir para debater esse tema dentro da empresa. Né? A gente arrumar um espaço para debater isso, porque se uma feira literária, se uma festa literária está proibindo pessoas de fazer literatura, fazer a sua própria literatura, então é algo meio contraditório, né? Aí nisso que a gente falou, nisso que eu falei, não podemos debater com a empresa, o cara arregou, isso aqui entre as pernas, saiu, deu 2, 3 telefonemas, eu falei, tá liberado. Eu falei, não, mas eu tô liberado ou tá todo mundo liberado? Não, tá liberado, pode vender. Eu falei, tá bom. Peguei minhas coisas na sacola e voltei a vender meus livrinhos, sabe? Que é mais importante ali naquele momento era garantir o sustento e a sobrevivência de quem estava ali fazendo coisa de rua e não me promover às custas disso, né? Não ir para a imprensa e ficar debatendo. Então, conseguimos, chegamos a uma coisa, vocês vão parar de encher o nosso saco? Porque estava no saco, estava todo mundo com medo, todos os poetas de rua estavam andando, espreitando, olhando, ficando de olho nos seguranças da Flip, não dá para trabalhar desse jeito. Poetas com medo do rapa. Exatamente. Não, os poetas do rapa, né? E aí esse livro acabou ficando mais famoso pela sua apreensão do que de fato pela sua literatura, né? Mas enfim, né? Essa é a vida, né? Até tempos depois eu fiz um versinho para um amigo que eu falava, olha, poeta marginal só entra no jornal na página policial. Então é um poema do Descaminhar. Do Descaminhar, que foi o motivo do embrólio todo. Cara, do Descaminhar. Eu gosto tanto dos poemas desse livro. Né? É até difícil escolher um, mas vou escolher o menos óbvio, porque tem alguns que eram mais famosos na época, sabe? Alguns que teve um poema aqui que foi parar na exposição de Poesia Agora, né? Que foi um dos poemas selecionados para Poesia Agora, que foi a exposição que teve de poesia contemporânea recente, lá no Museu da Língua Portuguesa, e depois circulou em vários outros estados e outros museus.
Mas eu vou ler um que eu gosto bastante, mas que não ficou tão, não repercutiu tanto na época, que é o Arritmia. Não bate forte, coração não bate, porque não há descompasso maior no mundo que pulsar. Não bate forte, coração. Dias, lentos, rápidos, perca o passo e para. Prossegue a procissão incólume, segue pastores, presos na torre. Fútil, escolho, cato palavras e conto. Me dá um desconto. Miserável que sou, não me vou sem saber desperdício. Ao certo e incerto é o que sei, nada sei. Descarto correntezas, levo-o descaminhar. Pare, hora para descansar. Tarde inútil, vadia, entrega ao ócio, vício barato. Diversão. Entretanto, luto, insônia, insano, contra o tempo. Contratempos, invento. Descarto todo óbvio, linha reta não apraz. A alma nunca tem paz. A paz não tem alma. Nada calma essa fauna urbana, eu fujo. Corro bem longe dentro desse eletrocardiograma, por isso, não bate forte. Não bate forte, coração, não bate, meu sopro. Coração, para. Bom. Né? Esse foi o Descaminhar, né? Teve 2013? 2008. Esse foi o segundo. Não, o primeiro foi 2003, né? O mínimo. 2008. Esse foi 2008. Então, Pedro, gostaria de agradecer sua presença e, mais uma vez, um brinde à sua poesia. Eu que agradeço, Fabiana, aqui o convite. Agradeço a vocês que tiveram paciência de assistir um vídeo sobre literatura, tá? E é isso aí, um beijo para todos. Eu já estou aqui suado. A gente encerra. Beijo do gordo. E só lembrando aí, gostou do papo, gostou da poesia do Pedro? Dá um curtir, compartilha o vídeo, ajuda a difundir. Curte, compartilha e se puder comprar o livro do poeta, ele agradece. E eu escrevi esse aqui que é o título do meu próximo livro. Na Casamata de Si. Não quero ser poeta de vestibular, ter versos cantados, consagrados, canônicos, com um lastro de interpretação, resposta certa e errada, trabalhado em sala de aula, citado pelos grandes mestres. Antes ser o poeta riscado em banheiro, falado à boca miúda, escrito em cantos do papel, passado a mão de mão em mão, sobrevivendo escondido, com um fuzil, habitando o que resta de nós.